A paz do Senhor, quem vos fala aqui é pastor José de Moraes. Meus irmãos, mais uma lição bíblica para crescimento nosso espiritualmente falando, amém? Estamos na 10ª lição, que tem por título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. O textual, irmãos, desta lição está registrado lá na carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 26, diz assim: E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. A verdade prática, amados, diz assim: a chamada divina à restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende, né? A necessidade do arrependimento para que possa haver o restabelecimento espiritual, tá certo? Da parte do Senhor, trazendo para a sociedade de novo, né, irmãos? Deus, quando ele restaura por completo, mas a chamada divina, a restauração tem a ver com restabelecimento espiritual, que o homem ele precisa se arrepender. E essa parte quem faz é Deus, na minha vida, na sua vida, né? A necessidade do homem ele reconhecer a dependência de Deus, né? E a necessidade de estar debaixo da sua mão potente. A leitura bíblica em classe, amado, está no livro de Ezequiel 37, de 1 ao 14. Né? Os irmãos vão ler em casa para que possamos ganhar tempo aqui, para o vídeo não ficar tão prolongado como eu sempre falo para os irmãos. Né? O objetivo dessa lição, essa lição tem um objetivo, três objetivos, amados. O primeiro objetivo da lição, apresentar o significado da visão do Vale dos Ossos Secos. O que significa a visão do Vale dos Ossos Secos. Segundo ponto, é explicar a dispersão dos judeus entre as nações, porque o povo foi assim separado, né? Porque aconteceu isso devido ao fato que o povo de Deus foi dispensado, assim, distante da sua terra natal, na dispensação, né? Constatar o milagre do século XX, onde estamos, né, irmão? Século XX, o milagre aconteceu no século, estamos no século XXI, no século XX. Diz assim a introdução, na sua lição, diz assim: a lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão que Ezequiel teve do Vale do Osso Seco descreve numa linguagem metafórica. É a maneira que Deus tem para revelar, né? Se revelou para Ezequiel da maneira metafórica, através daquela visão dos ossos secos, né? Representando, que a gente vai ver que os ossos secos representava a nação de Israel, né? Como Israel voltaria a ser uma nação também soberana, reconhecida na comunidade internacional, né? Onde Israel ela foi dispensada, na dispensação, né? Onde foi dividida, onde o povo se espalhou-se, onde o povo foi exilado, né? Por isso que aconteceu essa parte da dispensação, onde Deus permitiu, porque Deus já havia, através dos seus oráculos revelado a Ezequiel, mostrando ao povo que a profecia dele levantar os inimigos contra seu próprio povo, para que o povo viesse buscar, para que o povo viesse arrepender. Mas o povo não deu ouvido e a profecia de Deus tem que se cumprir, né, irmão? O que Deus fala, irmão, ele cumpre na íntegra. Na íntegra. Nosso comentário é que os oráculos do capítulo 37 ser dividido em duas partes principais. Os oráculos do capítulo 37 vai estar dividido em duas partes. A primeira é a visão do Vale dos Ossos Secos, tá certo? Uma promessa divina da restauração de Israel com os tempos antigos, nacional e espiritual, no versículo 1 ao 14.
E a segunda parte é a partir do versículo 15. Trata do mesmo assunto, mas o enfoque, ou seja, o enfoque central é a reunificação dos dois reinos, né? Judá e Israel. Sabemos que existia um reino só e através dessa separação, né? Judá e o reino de Israel foi separado por um cumprimento da profecia que Deus te entrega ali ao profeta, né? Salomão, ele ouviu que essa profecia, se ele permanecesse no caminho que ele estava andando, Deus ia fazer assim. Ele não deu ouvido e ali foi rasgado nas suas vestes 10 pedaços ali, representando ali, né? As 10 nações serão tiradas da descendência de Davi, que estava ali, né, sobre Salomão, no reino de Salomão, ia ser entregue, né, ao seu inimigo, ou seja, Jeroboão, que trabalhava, também já foi realmente servo de Salomão, e estava ali. Quando soube que o reino, Salomão, aquela profecia que o profeta entregou, que o reino será entregue ao teu próximo, ele viu que ia ser Jeroboão, e ali tentou ali de perseguir, tentou ali de matar, para que essa profecia não viesse ser cumprida na vida de Jeroboão, né? Mas se cumpriu, irmão, e disse que depois que Salomão morreu, né, o seu filho Roboão reinou, e ali tomou atitudes não cabíveis, né? Não tomou a direção de Deus, e ali o reino foi dividido em duas nações, né? O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte com as 10 tribos, né? com a tribo de Israel, e o reino do sul, né? Com a tribo de Judá. Vamos lá. Então, os oráculos do capítulo 37, como a gente viu, pode ser dividido em duas partes, né? A gente fica, a primeira parte fala sobre a visão dos ossos secos da promessa da restauração de Israel. E a segunda parte fala da restauração dos dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Essas promessas vão além do fim do cativeiro, amados, na Babilônia, e prevêem o fim dos tempos, tá certo? Essa promessa vai além do fim do cativeiro da Babilônia e prevêem o fim dos tempos. Sabemos, irmãos, que essa profecia, só para recapitular, ela seria cumprida, né, irmãos, lá na frente, tá certo? Já foi cumprida, mas no tempo de Ezequiel ainda não foi cumprida. Não era para o povo daquele momento que ele estava vivenciando. Era para um tempo, para outros tempos lá na frente. Como hoje essa promessa foi cumprida, Israel é reconhecido, né, nacionalmente como uma nação, tá certo? Mas no tempo de Israel, essa profecia aqui era para ser cumprida, né, lá na frente, né? E aquele povo ali, né, boa parte não chegou a ver o cumprimento dessa profecia, né? Mas vemos hoje ela sendo cumprida, tá certo? Nação a Israel como uma grande nação. O futuro de Israel pode ser resumido, amados, em 4 palavras. O futuro de Israel pode ser resumido em 4 palavras. Restauração. Houve uma restauração. Houve uma regeneração. Houve uma ressurreição e uma reunião, né? Esse foi o processo que Deus precisou fazer em Israel. Houve uma restauração, regeneração, ressurreição e reunião. Reuniu o que estava separado, veio o que estava tudo disperso, Deus trouxe, né? Porque depois da dispensação, né? Que depois que o povo passou um bom tempo no cativeiro, né? Depois que Israel depois que o rei Sírio, né? O rei da Pérsia, deu carta
para que o povo pudesse voltar para a sua terra ali, né? Voltar a adorar o seu Deus. Muitos não quiseram voltar, muitos permaneceram na Babilônia, muitos permaneceram dispersos, não quiseram voltar, né? Sabendo diante daquela situação de Israel, né? Mas aqui vai se cumprir, irmão, a reunião completa, onde o povo judeu está ali, irmão, unido. E a gente vê que é um povo forte, porque no meio desse povo existe um Deus com a sua mão potente protegendo, né, de todo o mal. A palavra-chave desta lição, irmão, é restauração. E quem restaura é só Deus. Primeiro ponto desta lição diz assim: sobre o significado do vale de ossos secos. Né? Primeiro subponto do primeiro ponto, ossos secos, né? Aí diz assim, irmão, enfatizar essa parte aqui que eu separei aqui. Diz assim na sua lição: ele foi conduzido em visão, ou seja, o profeta Ezequiel foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale cheio de osso seco. E diz bem claro, estava sequíssimo. Ou seja, o profeta foi tomado numa visão, levado, tá certo? No meio de um vale de ossos. E esses ossos, irmãos, a Bíblia, ela é bem categórica, diz que estava sequíssimo. Ou seja, não tinha condição, não tinha condição de ninguém trazer da vida a algo que já reviveu, e o estado do osso estava sequíssimo, já não tinha mais condição nenhuma. Mas o Deus que criou o céu e a terra, criou o homem por dentro e por fora, ele é o nosso oleiro, ele está no controle de tudo. Amém, amados? O comentário diz assim: por ordem de Jafé, Ezequiel tinha ido a um vale antes no início da sua carreira profética, né? Por Deus, queria falar com o profeta naquele lugar. Lá em Ezequiel 3:22 também fala desse vale. No texto hebraico, como em Ezequiel 3:22, o vale vem acompanhado do artigo então, trata-se de um vale específico e não de um vale qualquer, mas conhecido do profeta. Ou seja, é um vale conhecido pelo profeta, não é um vale qualquer, tá certo? E Ezequiel ele foi levado numa visão pelo Espírito Santo. Ele foi levado numa visão, né? Foi transportado numa visão pelo Espírito Santo ao templo de Jerusalém, né? Representando, né, aqueles ossos todinho que estavam numa situação de calamidade, não tinha mais jeito, vários ossos, e o estado era sequíssimo, né? Estava em Jerusalém. Aí uma construção real num local geográfico, mas o que o profeta via era uma visão do que estava acontecendo no templo, tá certo? Então, era a visão que estava acontecendo no templo. Essa visão que Ezequiel teve representava o povo de Deus que estava morto, já não tinha mais carne, já não tinha mais espírito, estava só no osso, só na graça, e esse osso estava sequíssimo. Mas Deus tem esperança para a árvore que foi cortada. Amém, mãe? Amém, amados? Deus, ele tem esperança para a árvore que foi cortada no tempo determinado dele. Diz um pouco mais aqui: Ezequiel foi levado numa visão de Espírito Santo a Jerusalém, numa construção real, local geográfico. Mas o que o profeta via era uma visão do que estava acontecendo no templo, né? Onde está lá no livro de Ezequiel 8:18. Os ossos representam toda a casa de Israel. Essa visão que ele teve dos ossos representava toda a casa de Israel, né? Os ossos reviveram em duas etapas.
Observamos. E esses ossos que o profeta teve essa revelação, ele ia reviver em duas etapas. A primeira etapa era uma restauração nacional à terra. Ou seja, o povo estava disperso. Deus estava trazendo de novo, Deus estava honrando, trazendo de volta, fazendo um ajuntamento, né, destas duas nações, porque existem dois reinos, rei do norte e rei do sul. Deus ali trouxe de volta para ser uma nação, né, irmão? E a segunda parte dessa etapa é a etapa justamente espiritual ligada à fé, né? A primeira etapa foi que Deus trouxe a essas duas nações, unificou, tá certo? A de Israel, né? A de Judá, ou seja, do reino do norte, Israel, reino do sul, Judá, unificou, trouxe uma só nação, como era no tempo de Davi, como era no tempo de Salomão, mas porque Salomão não andou nos caminhos do seu pai, Davi, e ali Deus tinha falado, né? E ele não atentou, começou a andar, né, irmão? Deus deu sabedoria, e a sabedoria de Salomão no final tornou-se loucura. Vemos um pouco mais aqui. Segundo subponto, o primeiro ponto, significado. No versículo 11 e 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profeta esclarece que esses ossos são toda a casa de Israel. Então, os ossos que onde temos falado anteriormente, ele escreve como a casa de Israel. E quando fala Israel, juntamente com Judá, ali se falando de Israel com Judá, tá certo, irmãos? E dentro desse ponto aqui, para os exilados na Babilônia e os sobreviventes de Judá, depois da destruição de Jerusalém e do templo, não havia mais esperança diante do tal desolação. Não tinha mais esperança, irmão. Nem para Israel, o reino do norte, nem para Judá, o reino do sul. Não tinha mais esperança. O povo vivia ali como ossos secos, como na dispensação, distante da sua terra natal. Dispensação que o povo estava espalhado, estava disperso, distante da sua terra natal, né, irmão? Que era Israel, que era Jerusalém ali, estava separado. Ou seja, começou errado, irmão. A coisa começa errado, o final termina errado, irmão, né? Deus fez tudo certinho, entregou na mão do homem, o homem não soube administrar. Mas vamos lá. Ele mesmo se viu como ossos secos. Essas duas nações se viam, estava distante, se vivia sentido como ossos secos. Não tinha mais sentido, não tinha mais vida, era o morto-vivo, né? Não precisa a pessoa estar literalmente morto para estar vivo, irmão, né? Aqui existiam realmente as pessoas que estavam vivas, mas estavam mortas espiritualmente. Eles chamam assim o morto, o vivo, né? Estava vivo, mas estava morto ao mesmo tempo, né? Diz aqui, essa é a parte mais crucial da profecia, pois explica que o vale de osso seco é a nação que fora extinta. A tragédia judaica era a extinção da nação. O povo estava espalhado por toda parte como pátria, né? Sem um governo e sem um território. Deus não quis que isso acontecesse, irmão. Mas Deus, irmão, ele é soberano. Deus, ele é poderoso. Ele não é submisso ao homem. Eu e você somos submissos a Deus. E Deus, irmãos, ele é amor, mas também ele é justiça. Ele avisou por intermédio de seus profetas para que o povo vinha se arrepender. Não se arrependeu, irmão? Então pode ficar certo que Deus pesou. E pesou mesmo, irmão. Alguém pensou, não, isso vai passar. Esse passou, irmão, passou 40 anos, 70 anos, irmão. Tá certo? Ali, o povo sendo, para depois de não sei quanto tempo vai ser uma nação, mas Deus permitiu o povo passar por aquele processo todinho, porque alguém pensou, isso vai ser rápido. Não, Deus, o nosso Deus não é um Deus terrível. Irmão, o nosso Deus é o Deus de misericórdia, mas Deus também é um Deus terrível. É coisa que cai na mão do Deus terrível. Terrível é coisa.
é o homem realmente ser desobediente ao nosso Deus. E diz que o Estado havia sido extinto. O povo havia perdido completamente a esperança de reviver os dias áureos de Davi e Salomão, e muito mais a volta de Israel como nação soberana. Não tinha mais expectativa, né, irmão? Expectativa zero, né? Ali o povo ali não tinha mais, achava que ali não tinha mais jeito, né? Perdeu a esperança, perdeu a fé, estava morto materialmente, espiritualmente falando, né, irmãos? E o terceiro subponto diz que, subponto, o primeiro ponto diz que as promessas de Deus. O mesmo Deus que fez as feridas é o mesmo Deus que ligará. O mesmo Deus que advertiu o povo ainda nos dias de Moisés da diáspora, ou seja, da dispensação de estrela sacerdotal em caso da desobediência aos mandamentos de Jafé, prometeu trazê-lo de volta. A dispensação de Israel entre as nações é identificada como o vale de ossos secos da visão de Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante o século de perseguições entre as nações na diáspora. Visão vislumbra e restauração nacional, em seguida espiritual, né? As promessas de Deus, irmão. Então, o mesmo Deus que fez as feridas é o mesmo Deus que ligará, tá certo? Ele fere, mas também ele ata. Mas, irmãos, ele permite circunstâncias na minha vida e na sua vida para que possamos estar debaixo da sua vontade, irmãos. Debaixo da vontade de Deus, que a vontade de Deus ela é soberana na minha vida e na sua vida. Nosso comentário aqui é arrependimento superficial. O propósito de Deus na disciplina do seu povo não era a sua destruição. Tá certo, irmão? O propósito de Deus na disciplina do seu povo não era a sua destruição, mas a sua restauração. Aí diz, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheças culpados e busque a minha face, estando eles angustiados. Cedo me buscarão, dizendo, vinde e tornemos para o Senhor, como está lá no capítulo 5, do 15 ao 6, versículo 15 ao 6, tá certo? O que Deus espera era uma genuína conversão manifestada pelo arrependimento até que se correça culpado, né? Que venha o arrependimento e reconheça. Eu estou me arrependendo, tá certo? Eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço porque eu estou passando por esse processo. Eu reconheço porque Deus permitiu circunstâncias na minha vida. E pela fé, busque a minha face, tá certo? O povo estava usando a fé, uma fé material, buscando a ídolos, mas a fé é na face do Senhor. O arrependimento e a fé são os dois elementos da conversão. Arrependimento e fé. Quando se arrepende, a fé ela vem agregada porque vem agregada com arrependimento, né, irmão? Porque sem fé é impossível também agradar a Deus. Segundo ponto da lição fala sobre a dispensação dos judeus entre as nações. Primeiro subponto diz assim, a diáspora de Israel e Judá. A primeira diáspora começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subordinou Jeoaquim, rei de Judá, aos babilônios. O cativeiro assírio, em 722 a.C., faz da parte da primeira dispensação. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá, por meio do decreto de Ciro da Pérsia, em 538, a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Desde então, eles continuaram por toda parte, nos tempos do Novo Testamento, havia comunidade judaica nos grandes centros urbanos dos vastos do Império Romano. Então, a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior. Tá certo, irmão? Comentário é que esse termo, né, diáspora, é usado pelos historiadores para referir-se às colônias judaicas forçadas ou não, que eles estabeleceram em outras partes do mundo, fora da Palestina. A palavra é grega e significa dispersão. Tá certo, irmão?
dispersão. Os oráculos sublimes, irmãos, os oráculos sublimes, né, relatam a dispersação dos judeus, ou seja, toda a terra do mar estão cheios deles. No tempo do Antigo Testamento, ensinava-se que havia mais judeus vivendo fora do que na Palestina. No tempo do Novo Testamento, estimavam que se havia mais judeus vivendo fora do que na Palestina, né? Talvez alguém estima assim, dizer que chega assim a uns 3 a 5 milhões de judeus vivendo fora do que próprio na Palestina. A principal causa da diáspora, ou seja, da dispersação, foi a deportação dos judeus para o exílio por seus inimigos. Ou seja, Deus permitiu, né, ali, tá certo, para que o servisse de açoite, porque Deus falou, o povo não quis obedecer. Deus muitas vezes usou os babilônios, tá certo, como açoite, usou os assírios como açoite, usou os romanos como açoite, para que o povo viesse se arrepender, irmãos. Ali depois do arrependimento, nascer a fé, e da fé ali, a nação ali vinha se unificar e tida ali como uma nação nacional, como hoje é conhecido, né? A principal causa da diáspora foi a exportação dos judeus para os no exílio por seus inimigos. Os assírios levaram os judeus de Samaria para o Oriente em 722 a.C. E os babilônios levaram alguns de Jerusalém no ano de 586 a.C. Mais tarde, Pompeu levou os judeus para Roma como escravos. Depois que o povo passou esse processo todo, se arrependeu, lá na frente, Deus ali juntou, unificou, né, através dessa revelação de Ezequiel, que não era para o tempo contemporâneo, aquela revelação do osso seco, do vale seco, não era para o pessoal contemporâneo no tempo dele, mas lá na frente, a profecia que iria se cumprir, a gente vê hoje se cumprir, né, irmãos? Segundo subponto do segundo ponto, renasce Israel. O retorno dos judeus a que se refere a profecia diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor Jesus. Essa dispensação judaica durou mais de 1800 anos, vê, irmãos? A gente vê que durou mais de 1800 anos, sendo iniciada no ano 70 depois de Cristo. Iniciada depois do ano 70 depois de Cristo, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação dos Estados de Israel em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciado por grande maioria de votos, de 33 a 14, a favor da partilha da Palestina, com 10 abstenções. Estava criada as bases legais para o restabelecimento dos Estados de Israel no dia 14 de maio de 1948, a data publicada do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país, e Ben-Gurion, o primeiro chefe dos Estados, como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se tornou uma nação soberana, como Deus tinha falado, né, irmãos? O nosso comentário é que prossegue Ezequiel, um barulho de ossos que batia contra os ossos e se ajuntava cada osso ao seu osso. Aqui temos o movimento, ou seja, o reboliço de Deus, irmão. O movimento fala-se do reboliço dos ossos, o reboliço de Deus. Irmão, o reboliço que Deus ele tem para fazer, irmãos, ele vai fazer. Diz que Deus colocou em espírito, né, em visão ali, Ezequiel, no meio dos ossos, né, do vale, de ossos sequíssimos. Diz que ele andou ao redor, Deus mostrou, né, que todos os ossos estavam secos, e disse mais, estava sequíssimo, né? Aí disse que de repente Deus perguntou a ele,
poderão reviver esses ossos? E Ezequiel diz, tu sabes, Senhor. Aí o Senhor diz, profetiza. E diz que quando ele profetizou, irmãos, houve um ruído. Nesse ruído houve rebuliço, né? Como está falando, o rebuliço dos ossos, ou seja, a preparação e a viagem à Terra Santa dos primeiros colonos de Israel, que tiveram de enfrentar grandes dificuldades. O ajuntamento dos ossos vem ocorrendo como segue. Em 1917, até que coloquei aqui, ano da proclamação Balfour, havia 25 mil judeus na Palestina. Esse número aumentou para 83 mil em 1922 e para 300 mil em 1935, ano em que Hitler se fortaleceu na Alemanha e não escondia o seu antissemitismo. Terceiro subponto, no segundo ponto, fala sobre a restauração nacional. Versículos 6 e 8, diz assim: primeiro, a restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntaram, ou seja, houve um rebuliço ali, né? Tá certo? Se juntaram. Esse rebuliço dos ossos é o rebuliço entre as duas nações que estavam separadas. O reino do norte, o reino do sul, houve rebuliço, se juntaram, cada um como era dantes. Estava tudo separado, irmão. Tudo misturado, tudo separado, né? Tudo estava, os ossos estavam em vários lugares. Deus traz tudo de volta e junta osso com seu osso, ou seja, trazendo de volta as raízes. Deus colocou tendões, Deus colocou nervos, né, irmãos? A gente vai ver um pouco mais lá na frente, um pouco sobre essa parte. Então a gente vê aqui, irmão, que a restauração, né? Isso é quando todos os ossos se juntaram e formaram os nervos e as carnes e cobriram esses ossos. Estava, pois, o corpo pronto. A restauração de Israel em um só dia, depois das dores de parto. Como está lá em Isaías 66, 8. Essa profecia geralmente é interpretada como o sofrimento do povo judeu no período nazista, que terminou com o renascimento de Israel, a fundação do Estado de Israel e o cumprimento das promessas do retorno. Comentário aqui, irmão, é que essa parte do oráculo mostra o que Deus vai fazer e como isso será feito. É a restauração de Israel representada nessa ressurreição dos ossos. Jafé revela isso a Ezequiel e manda que ele profetize aos ossos como se fosse um auditório de ouvintes. Interessante que até separei aqui, diz que a pergunta de Jafé ao profeta: será que esses ossos podem reviver? Será que você ainda duvida do poder senhorio de Deus? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que estão como os religiosos da igreja, na casa do Senhor, mas estão mortos espiritualmente. Chama-se o morto-vivo. Será que Deus ele pode reviver esses ossos? Será que Deus pode realmente trazer de volta também essas pessoas que estão na igreja no dia de hoje, estão mortas? Pode, irmão. É uma pergunta. Esses ossos reviver? Serve para lembrar o profeta do poder de Deus para trazer a vida até mesmo aos ossos, o que, aliás, já havia acontecido em Israel. Segundo a agenda divina de Jafé, antecipa o profeta e manda o profetizar: porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Os tendões e os nervos correspondem à palavra hebraica gide, ou seja, tensão, nervo, a mesma usada para descrever a contusão da coxa de Jacó, lá em Gênesis 32, 32. Tendão ou nervo é o tecido fibroso pelo qual o músculo se reprende a um osso. Depois de religar os ossos com os tendões, observe, irmão, virá a cobertura dos ossos com a carne, e em seguida a carne será revestida com a pele. A vivificação dos ossos por meio da entrada do Espírito é retirada. E a razão dessa restauração, então, vocês saberão que eu sou o Senhor. Frase muito comum na profecia de Ezequiel, né, explicada.
E o terceiro e último ponto, irmão, o terceiro ponto fala sobre os milagres do século XX. Diz assim: o testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Isso se cumpre hoje, como está lá em Jeremias 30, 11. Mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí aos nossos secos, já reviveram, o corpo foi formado, mas não havia nele espírito, diz a palavra profética. E isso é que falta hoje em Israel. Nosso comentário, irmão, que será aplicada a correção a Israel. Será aplicada a correção a Israel. E haverá intenso sofrimento como meio de restauração. Será aplicada a uma correção a Israel, né? Através do intenso sofrimento como meio de restauração. Esse intenso sofrimento, irmão, é o trabalhar de Deus, é o agir de Deus, a restauração de Deus, e não de destruição, tá certo? Deus, quando ele permite esse sofrimento, irmão, é porque ele está restaurando, irmão. Não é para destruição. Você não vai morrer, irmão. Tá certo? Você vai ser restaurado. A restauração, irmão, vem através, irmãos, né, o sofrimento vem através da restauração, irmão. Porque haverá intenso sofrimento com meio de restauração e não de destruição. Diz também, haverá salvação por meio da dor e não evitando a dor. Ou seja, haverá salvação por meio da dor e não evitando a dor. A dor é necessária, irmão. Deus ali ele queria realmente mostrar. Deus queria ali realmente ferir, irmão. Porque que pai é que não corrige o seu filho? Deus permitiu, irmão, que o adversário usasse vara, irmão, para corrigir, para oprimir. Quantos judeus morreram, irmãos, na mão de Hitler, né? Quantos judeus foram realmente ali, irmão, massacrados, exterminados em câmara, irmão, de gás. Até tinha situações que colocavam, irmão, ali, num lugar assim fechado, botavam realmente produto químico, e o povo ali para exterminar. Hitler era a unificação do próprio demônio sobre a sua vida ali. Mas Deus permitiu servir ali, irmão, de aio, servir ali como opressor, para que o povo pudesse sentir dor, irmão, porque a dor, que através da dor que vinha a salvação. Aqui, Deus precisava, né? Haverá salvação por meio da dor, e não evitando a dor. A dor vinha, tá certo? Contudo, Deus não os terminará. Ou seja, como está lá em Jeremias 4, 27, Deus não tem o propósito de exterminar. Tinha circunstâncias que Deus permitia, mas o propósito não era exterminar a nação de Israel, mas de oprimir, de corrigir, de coibir aquilo que estava errado. A punição terá por finalidade corrigir e não exterminar. Jeremias 10, 24. Mas o pecado será punido. Tá certo, irmão? O pecado será punido, porque Deus ele é santo, irmão. Tá certo? O pecado será punido, como está lá em Jeremias 25, capítulo 25, versículo 29 e 49, versículo 12. Segundo subponto do terceiro ponto é assim, o status de Jerusalém entre as nações. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o status de Jerusalém. Entre outras, Israel é um estado soberano desde 1948, como está aqui na lição, uma nação conhecida pelas Nações Unidas, depois de mais de 18 séculos da diáspora, mas está ainda sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelo gentio, até que os tempos dos gentios se complete, como anunciou o Senhor Jesus. Está lá em Lucas, né, 21, 24. Comentário aqui, como está na própria lição aqui, né? Da lição aqui, diz assim, em quarto lugar, uma tragédia avassaladora. Quando Tito entrou na cidade, destruiu seus muros, incendiou o templo e jogou tudo por terra. Ele não poupou velho, nem criança,
nem homens, nem mulheres, mas promoveu uma chacina sem precedente, irmão. Os restantes foram levados cativo pelo mundo, na maioria diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 depois de Cristo, até 14 de maio de 1948, quando Israel retornou ao seu território como nação. Hoje, Israel é uma grande nação, irmão? Foi restaurada, precisa ser restaurada espiritualmente. Essa profecia, irmãos, vai ser cumprida justamente na vinda do Messias. Ele veio para os seus, irmãos, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu deles ser chamados filhos de Deus, os que crê no seu nome. Restauração espiritual, terceiro ponto, diz assim: quando o Espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. A palavra profética vislumbra essa promessa. É o que falta no momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel e orar pela paz em Jerusalém. A gente vê aquelas guerras, irmão? Palestina, naquele país lá, Mas a gente tem que orar pela paz em Israel. Nosso comentário aqui: poreis em vós o meu espírito e vivereis. O poder que dá vida, que efetuou a ressurreição nacional, é identificada como Espírito de Deus. Assim devemos equiparar o ruach, palavra hebraica, como vento, no versículo 5, e o 9, ruach, Espírito. Este versículo mostra que a renovação foi espiritual, não meramente física. O povo recebeu de volta a sua terra, mas também foi transformado para ter um andar digno de sua chamada, obedecendo a lei de Moisés. Ou seja, também foi transformado para ter um andar digno à sua chamada e obedecendo a lei de Moisés. Conclusão, irmão, que Israel sobreviveu a todas as intempéries de vidas e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale aos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo de Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Deus permitiu, através dessa lição que a gente viu, Vale aos Secos, falando que não tinha condição nenhuma, Israel foi derrotado. Os muros lá em Jerusalém foram queimados, foram destruídos, já estava ali, toda ali destruída, Mas existe uma promessa de Deus de restauração. Existe uma promessa que o profeta aqui estava falando, irmão, Há muito tempos atrás. Não era para o tempo, tempo contemporâneo, do seu tempo atual, que ele está vivenciando. Mas era para os tempos de hoje. A gente vê Israel restaurada, Israel, uma grande nação potente. E a gente observa, irmãos, que quando teve aqui no estado aqui do Brasil, onde no Vale ali teve estourou uma parte ali, houve de água ali, foi aquele desmoronamento de terra ali, e ali foi lama para tudo que é lado. Vieram boa parte do povo de Israel, pessoas peritos, pessoas que estão acostumadas, irmão, ali entre escombros ali, de buscar, de salvar, vieram dar um suporte aqui no Brasil. E a gente vê realmente a potência de Israel, Pai, desse tamanho, irmão, mas Deus com a mão assim em cima torna-se a potência. A gente vê Israel dando a sua parcela de cooperação aqui para ajudar aqui no Brasil. Então Israel, irmãos, é uma nação abençoada. Hoje Israel foi nação, mas antes ela foi dividida. Mas Deus ali prometeu e Deus cumpriu. E Deus, irmãos, as promessas de Deus também para a minha vida, para a sua vida, irmãos, de Ele restaurar, de Ele também levar a sua igreja, de Ele estar junto com a sua igreja. Essa promessa está para se cumprir também, irmãos, na íntegra, tá certo?
Estamos aqui esperando o tempo do Senhor, mas que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê misericórdia para que possam permanecer na sua vontade. Amém? Irmão, chegamos mais uma vez no final desta lição de número 10 concluída, tá certo? Você que não é inscrito no canal, se inscreve, irmão, no canal. Divulgue, tá certo? Para que esse canal possa crescer, tudo para a glória e para a honra do nome de Jesus, tá certo? Esse é o nosso desejo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua parentela. Eu te amo também em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.